E hoje eu gostaria de falar sobre as bênçãos do envelhecimento. Por quê, queridos irmãos? Sejamos sinceros, vivemos talvez em uma sociedade que ela estigmatiza o envelhecimento, que ela coloca na mentalidade das pessoas que envelhecer é algo ruim, que envelhecer é uma desgraça, que envelhecer é como se já tivesse no fim de todas as coisas. Mas a palavra do Senhor nos mostra que existe bênçãos no envelhecimento, que envelhecer é uma alegria, que envelhecer é maravilhoso, que envelhecer é uma bênção, queridos irmãos. E se nós pararmos para notar, todos nós estamos envelhecendo. Eu já ouvi de algumas pessoas que me falaram assim: poxa, pastor, eu vou fazer aniversário. Eu falei, que alegria, né? Ah, que alegria nada, pastor, eu estou envelhecendo. Já ouvi de outras pessoas também reclamarem porque estavam fazendo idade, já estavam tendo mais idade. Mas, queridos irmãos, como eu falei, existe algo inevitável para todos nós, que é o envelhecimento. E todos nós estamos envelhecendo. Desde o momento que nós somos tirados do ventre das nossas mães, nós já estamos envelhecendo. Aliás, desde a nossa concepção, nós já estamos envelhecendo. A Alice, que é a mais nova aqui da nossa igreja, ela tem 2 anos, a minha filha tem 2 anos. Mas a cada dia ela envelhece. E isso é um processo natural para todos nós. Nós envelhecemos. Nós vamos tendo cabelos brancos, nós vamos tendo barba branca, nós vamos tendo rugas, nós vamos ganhando todas essas coisas. Mas, queridos irmãos, isso daí não tem que ser algo ruim para nós. Isso daí é uma bênção de Deus. E eu posso provar, através das Escrituras, que envelhecer é um presente de Deus para as nossas vidas. Porque a própria longevidade é algo que o Senhor nos presenteia. É algo que o Senhor nos dá. E que envelhecer não é o fim. Envelhecer é somente mais uma fase das nossas vidas, da qual nós temos que aproveitar para glorificarmos a Deus também nessa fase das nossas vidas. Independentemente da nossa idade, nós precisamos sempre ter em mente de glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 91. Salmo de número 91. Versículos 14 a 16. Eu quero que os irmãos vejam essas passagens das Escrituras que nos mostram que envelhecer é algo bom da parte de Deus. O que diz aí a palavra do Senhor? Sabemos que o Salmo de número 91, ele é um salmo escrito por Moisés, porque tanto o Salmo de número 90 quanto de número 91, eles são escritos por Moisés. E ele é uma continuação do Salmo 90. Mas ele nos diz aí sobre a proteção que um justo, a proteção daqueles que são filhos de Deus, tem da parte do Senhor. E em todo o Salmo de número 91, ele vai falando dessa proteção. Mas eu gostaria de focar somente nos versículos 14 a 16 para nos mostrar, para provar que o Senhor abençoa os seus com longevidade. E aí nós vemos aí, ó, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor. Aqui é a mensagem de Deus, como se fosse Deus falando através desse salmo para o seu justo, para aquele que confia no Senhor. Então, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei ou colocá-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, no Salmo 91, talvez um dos salmos mais conhecidos das Escrituras, assim como o Salmo 23, que também é conhecidíssimo, a palavra do Senhor nos mostra que
quanto mais nós vivemos, melhor é para as nossas vidas. A longevidade é uma bênção de Deus. Porque, queridos irmãos, o contrário seria o quê? Morrermos jovens. E quantos aqui desejam morrer jovens? Eu não desejo. Quantos aqui desejam morrer assim subitamente? Ninguém deseja. E a longevidade é uma bênção de Deus. Então, quantos mais dias nós passamos aqui nessa terra, quanto mais dias nós vivemos aqui nessa terra, nós estamos sendo abençoados por Deus. Portanto, envelhecer não é um peso, um fardo, algo negativo para as nossas vidas, mas é uma bênção. Então, quando nós estamos a cada dia abrindo os nossos olhos, nós devemos agradecer a Deus por mais um dia em que nós temos a possibilidade de glorificar o nome de Deus. Nós não devemos levantar, mais um dia? Eu não acredito. Eu estou cansado. Porque hoje em dia, queridos irmãos, sejamos sinceros, a gente tem adolescentes, jovens que estão mais cansados do que alguns adultos por aí. Os jovens acordam, estão com preguiça, aí os adultos já acordam, já estão fazendo café, já estão limpando louça, já estão fazendo isso, já estão fazendo aquilo. Mas, queridos irmãos, envelhecer é uma bênção para as nossas vidas. E a palavra do Senhor nos mostra que muitos justos morreram, mas velhos. E nós vemos inúmeras vezes que muitos justos tiveram longevidade na sua vida, e isso foi como uma bênção para eles. Vamos ver alguns exemplos e algumas passagens das Escrituras? Por exemplo, o primeiro deles que eu gostaria de compartilhar é o exemplo de Abraão. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 25, versículos 7 e 8. Deus abençoou Abraão com longevidade. Deus abençoou Abraão com muitos anos de vida. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Amém? Quantos aqui desejam viver 175 anos? Levanta a mão. Pode dizer um amém? Não, assim não vai passar nem dos 60, dos 70. Né? Com esse amém fraco aí. Queridos irmãos, com relação à idade, hoje em dia nós não temos mais pessoas que vivem tanto tempo quanto era antigamente. Por que isso acontecia, pastor, deles viverem tanto tempo? Ali próximo de Noé, nós vemos que Deus colocou uma limitação na idade dos seres humanos de 120 anos, porque Deus já não se agradava mais dos seres humanos devido a tanto pecado que eles tinham. Então o Senhor limita a idade dos seres humanos a 120, e posteriormente a essa limitação, poucos viveram mais do que 120 anos. E isso daí, em toda a história da humanidade, nós vemos isso acontecer posteriormente. Porque os que mais viveram, depois Moisés e tal, eles não passam muito de 120 anos, e nós vemos Abraão vivendo até os 175. O que você pode olhar e falar assim, nossa, mas 175 anos, né? Eu estou aqui já com os meus 36, eu estou cheio de dor. Imagina 175 anos, o que eu vou fazer na minha vida com 175 anos, né? Mas, queridos irmãos, algumas coisas são importantes de serem ditas aqui, é porque antigamente o pecado não havia afetado tanto aquelas gerações como tem afetado geração após geração das nossas vidas. Isso aí é uma parte científica que não convém falar aqui agora. Mas uma coisa também que é bem interessante e que se fala por Flávio Joséfo, que era um historiador do tempo de Jesus, era um historiador judeu, ele fala que os mais antigos do seu povo viviam melhor porque eles se alimentavam de uma maneira melhor. Isso daí é interessantíssimo. Mas o que é mais importante é que eles viviam por muito tempo. E o Senhor mostrava para eles que isso era uma bênção e não era um peso. Um outro exemplo que nós temos de uma pessoa que viveu por muitos e muitos anos é Moisés. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7.
nos mostra aí até quantos anos Moisés viveu. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Ou seja, Moisés viveu por 120 anos e ele não tinha problemas de doença, não lhe abateu o vigor, ele não tinha cegueira, ele não teve nada. Tudo estava ok com relação à vida dele. Mostrando, mais uma vez, que a longevidade é uma bênção de Deus. Pastor, você tem um outro exemplo? Sim, eu tenho. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 31. E aqui eu vou trazer duas traduções para os irmãos. Coroa de honra são as cãs, que é aqui na minha tradução, quando se acham no caminho da justiça. Tá? Posteriormente, em uma outra tradução, nos mostra assim, coroa de honra são os cabelos brancos, quando eles estão no caminho da justiça. O que nos mostra, queridos irmãos? Que os seus cabelos brancos não são um fardo, não são um peso. São o quê? Uma grande honra, uma grande alegria. São coroas que nos mostram que nós estamos vivendo bastante tempo nos caminhos do Senhor, que nós temos sabedoria, que nós temos discernimento, que nós somos abençoados por Deus. Portanto, queridos irmãos, as mulheres, por favor, parem de pintar os cabelos. Por quê? Deixa o cabelo ficar branco, deixa aquela coisa bonita. Para quê? Fique aquela coroa de honra. Amém, mulheres? Não ouvi nenhum amém. Normal, tranquilo. Brincadeiras à parte, queridos irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vocês conseguem perceber como a Bíblia nos mostra que quanto mais nós temos idade, isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas? Portanto, envelhecer é algo bom. Envelhecer é algo do Senhor. E a longevidade é um presente de Deus. Assim sendo, todos nós precisamos, de alguma forma, almejarmos e queremos a longevidade para as nossas vidas, porque é uma bênção de Deus para nós. Não é um peso. Então, a cada dia que nós abrimos os nossos olhos, a cada aniversário que nós completamos, ao invés de nós ficarmos tristes porque nós estamos envelhecendo, nós devemos ficar felizes porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de vivermos nessa terra e de propagarmos o seu fruto cada dia mais e mais. Então, aniversário é para ser comemorado. Aniversário é momento de alegria. Longevidade é uma bênção de Deus, não é um estrago, não é algo ruim, é algo bom, de acordo com a própria Escritura. A segunda lição que nós aprendemos a respeito do porquê o envelhecimento ou a longevidade é uma bênção do Senhor, é que através da longevidade nós temos a oportunidade de vermos futuras gerações. Vamos dar uma olhada num outro salmo que é conhecidíssimo também, que é o salmo de número 128. Abram comigo. Salmo de número 128, dos versículos de 1 a 6. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida. Versículo 6. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É uma bênção ver as futuras gerações. Já ouvi de muitos dizendo que é maravilhoso você ser pai, mas é ainda melhor você ser avô, porque você não tem a responsabilidade do pai e você aproveita os melhores momentos do pai, porque você brinca com a criança, você dá sorvete para a criança, você estraga a criança, e aí na hora da... né, mano? Aí depois na hora que chora, na hora de dormir, nos piores momentos você fala, tá aqui seu filho, Deus te abençoe,
Né? Por quê? É a bênção que o Senhor proporciona para as nossas vidas. E, queridos irmãos, podermos ver as futuras gerações é algo maravilhoso e extraordinário da parte de Deus. Foi assim com Davi, foi assim com os servos do Senhor, inúmeros que puderam ver as futuras gerações. E é realmente algo de muita alegria para as nossas vidas e os nossos corações, podermos viver o suficiente para vermos os nossos filhos, vermos os nossos netos e, se possível, queridos irmãos, vermos até os nossos bisnetos. Ah, pastor, você está exagerando. Ah, pastor, você está meio doido. Vê bisneto? A avó da minha esposa, ela viu muitos bisnetos. Ela morreu com 100 anos. E no aniversário de 100 anos dela, fizemos aquela festa maravilhosa e extraordinária, onde toda a família se reuniu para poder ir até uma cidade que se chama Porto Ferreira, que é do lado de Pirassununga ali, que ela estava vivendo lá. Nós éramos de Mogi das Cruzes, ainda nem éramos de Pirassununga, mas todos fomos lá para comemorar os 100 anos da avó da Jaqueline. E que alegria foi para ela poder ver todos os filhos reunidos e todos os netos reunidos também. O meu sogro tem uma foto lá que ele tirou de todos os filhos e estava lá atrás, assim, 100 anos ao lado dela. Uma marca extraordinária, fantástica. E aí depois era bem legal, porque ela tirou foto com todo mundo. Ela tirou foto primeiro com os filhos, aí ela tirou depois foto com os netos, aí ela tirou foto com os bisnetos, e aí depois ela tirou foto com os agregados, no qual eu estava inserido. Sabe aquela coisa assim de, entrou para a família aí, sabe? Mas ela tirou foto com todo mundo. E foi uma alegria, porque ela pôde ver inúmeras coisas que aconteceram de bênçãos de Deus, não somente na vida dela, mas na vida de toda a família dela. Isso daí é algo maravilhoso, é algo extraordinário para as nossas vidas, irmãos. E nós queremos, ou nós precisamos ter esse desejo de vivermos para vermos as futuras gerações. E qual é a importância de nós vermos as futuras gerações, além dessa enorme alegria pessoal? É a de nós colocarmos a semente da palavra de Deus nessas futuras gerações. Se Deus tem te dado vida o suficiente para você estar aqui, lembre-se também das futuras gerações. Porque muitos países e muitos povos se perderam por se esquecerem das futuras gerações. Negligenciaram as futuras gerações. E por negligenciarem as futuras gerações, aquele povo se perdeu completamente. Foi assim na história de Israel. Quando Josué entrega o fardo dele, ou entrega a liderança dele, ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo fala com ele: nós também serviremos. Só que chega em Juízes, Israel está totalmente destruída. Por quê? Porque as futuras gerações não foram bem educadas na palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, a importância de nós vivermos e vermos as futuras gerações também se encontra nisso. Quanto tempo de vida o Senhor tem te dado? Quanto tempo de vida o Senhor te deu até aqui? Como você tem analisado e ajudado a criar as futuras gerações? Pregue a palavra do Senhor para os seus filhos. Pregue a palavra do Senhor para os seus netos. Seja uma influência na vida das suas futuras gerações. Assim tem sido para mim também, queridos irmãos. É uma grande alegria poder ter as minhas filhas. É uma bênção de Deus. Quando eu era novo e hoje eu já sou pai e eu posso brincar com elas, eu posso estar com elas e eu posso dizer: obrigado, Deus, por viver até os meus 36 anos e ver as minhas filhas crescendo. E eu oro em nome de Jesus para que, se Jesus não voltar antes, eu possa ver também os meus netos.
E se o Senhor assim tiver o desejo, que eu possa ver os meus bisnetos. E se o Senhor tiver vontade também, que eu possa ver os meus tataranetos. E se for da graça do Senhor, que eu possa ver os meus tataranetos. Porque é uma bênção de Deus. E se eu puder pregar a palavra para todas essas gerações, que assim seja, para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado, passando de geração para geração. E queridos irmãos, todos nós temos uma certa influência. Jovens, vocês têm influência sobre os adolescentes. Adolescentes, vocês têm influência sobre os pré-adolescentes. E assim sucessivamente. As pessoas estão analisando o nosso comportamento e estão olhando para as nossas vidas. E nós, como eu preguei ontem nos jovens, temos poder de influência sobre a vida das pessoas. E se Deus tem te dado cada dia da sua vida, aproveite ao máximo para glorificar o nome dele. Você não está nessa vida somente para se tornar rico. Você não está nessa vida para ficar famoso. Você não está nessa vida para ser feliz e pensar só em você. Você está nessa vida para glorificar o nome de Deus em tudo aquilo que você faz. E esse precisa ser o nosso pensamento. E essa também é a última lição que nós podemos aprender das bênçãos da longevidade, ou das bênçãos do envelhecimento. E essa última lição, queridos irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, nós podemos ver no Salmo de número 92, versículos de 12 a 15. Salmo de número 92, versículos de 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Portanto, queridos irmãos, cada dia que o Senhor nos dá em nossas vidas é para darmos frutos e para anunciarmos que o Senhor é reto, que ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Moisés morreu com 120 anos. Os irmãos sabem com qual idade ele foi chamado para libertar o seu povo? 80 anos. Porque ele liberta o povo e fica 40 anos no deserto. 120 anos ele morre. 80 anos para servir ao Senhor. Ah, pastor, mas naquela idade eles tinham mais vigor. Tudo bem. O apóstolo João. Vocês têm mais ou menos ideia de com qual idade ele escreveu o Apocalipse? Entre 90 a 100 anos. Tanto é que no Evangelho de João, nós vemos ali que ele ficou conhecido, ou os discípulos achavam, lá no finalzinho do Evangelho de João, quando Jesus Cristo está falando, Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, aí depois Pedro fala assim, olha, e João, o que eu vou fazer com ele, né? O que a gente faz com João? E aí Jesus vira para Pedro e fala assim, deixa João quieto, se eu quiser que ele viva até a minha vinda, o que você tem com isso? E aí Jesus Cristo não estava falando que João morreria só até a vinda de Jesus. Ele estava dizendo assim, se eu quiser. Aí depois João fala, por causa disso que Jesus falou, os discípulos, ou ficou conhecido entre os discípulos, que este discípulo amado de Jesus não morreria. E realmente, quando ele está na ilha de Patmos escrevendo o Apocalipse, escrevendo talvez ali também as suas cartas, e muitos dizem que até o Evangelho, ele estava por volta de 90 a 100 anos. Mas João não estava só escrevendo, ele estava também fazendo discípulos. Ele estava ensinando, ele estava pregando a palavra, ele estava fazendo a obra do Senhor. Assim foi com Moisés, como eu já disse, com Davi, que mesmo em
idade avançada, continuava reinando. Abraão, que foi chamado para fazer ou ser uma grande nação, e ele tem o seu filho com 99 anos. O que eu estou querendo trazer aqui, queridos irmãos? Eu estou querendo trazer a seguinte mensagem: crente não se aposenta de ser crente. Nós precisamos servir a Deus até o final das nossas vidas. E se você um dia, talvez, estiver em um hospital perto do leito da sua morte, ainda assim, ali será o seu campo missionário e o seu lugar evangelístico. Porque o cristão precisa dar glórias a Deus até o final da sua vida. E a cada dia que nós acordamos, como eu já falei, é uma oportunidade a mais de glorificarmos o nome de Deus. Portanto, queridos irmãos, se nós vivermos até os 100 anos, durante esses 100 anos nós precisamos falar do nome de Deus. A avó da Jaqueline, como eu já dei o exemplo aqui, foi algo maravilhoso para a minha vida. Foi um exemplo fantástico para a minha vida. Eu já um cristão, eu fui visitá-la. E uma coisa que me chamou muita atenção, queridos irmãos, é que do lado da escrivaninha, de onde ela dormia, sabe o que tinha lá? Uma Bíblia, que ela lia todas as noites antes de dormir. E quando ela não estava mais podendo ler, ela pedia que os seus filhos lessem para ela, para que ela então pudesse dormir em paz. Ou seja, ela com 100 anos, estava mostrando para mim, um jovem, que eu precisava criar vergonha na minha cara e ler mais a Bíblia. Porque ela com 100 anos, mesmo não podendo ler, ela pedia para alguém ler por ela, para que ela pudesse ter paz, alegria e comunhão com o Senhor na leitura das Escrituras. Ela, aos 100 anos, já no final da sua vida, ela sabia que a cada dia que Deus ainda lhe desse, ela precisava glorificar o nome do Senhor. E ao morrer aos 100 anos, ela estava em paz e em tranquilidade, porque ela sabia que ao chegar aos 100 anos, ela tinha vivido uma vida praticamente toda para a glória de Deus. Entretanto, queridos irmãos, quão triste não tem sido pessoas com juventude ou pessoas com certa idade que percebem que tudo o que elas buscaram na vida foi como correr atrás do vento, porque não viveram uma vida para o Senhor. Quantas não são as pessoas que você vai conversar e falar, e elas olham para trás e não veem nenhum propósito, nada maior, nada que significasse algo extraordinário na vida delas, porque elas viveram somente para o seu próprio eu, e se esqueceram de viver para um propósito maior, que era glorificar a Deus. Assim foi na vida de Salomão. Salomão, apesar de ser um homem muito sábio, ele se perdeu no caminho com as mulheres que lhe afastaram de Deus, porque elas adoravam aos seus próprios deuses e levaram Salomão a se afastar dos seus caminhos. E é por isso que nós vemos no livro de Eclesiastes um Salomão escrevendo com total arrependimento daquilo que ele havia vivido até aquele momento, em que ele diz o seguinte: nada do que os meus olhos desejaram, do que os meus olhos viram, eu neguei. Nada do que o meu coração quis, do que o meu coração desejou, eu neguei. Eu vivi todos os prazeres da carne. Mas tudo isso foi como correr atrás do vento. Tudo isso foi futilidade, tudo isso foi em vão. E aí, no final de sua vida, ele percebe que ele não glorificou a Deus através da sua vida e que já não tinha mais forças para buscar ao Senhor ou para viver uma vida para Deus. Queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de transmitir essa mensagem para todos nós em nossos corações. Que as nossas vidas, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, seja
para glorificar a Deus. Porque se você está vivo aqui hoje, é porque Deus te deu uma nova oportunidade de glorificar o nome dele. E quanto mais se multiplicam os nossos dias, maiores são as oportunidades de glorificar o nome de Deus. E envelhecer, ao invés de ser um problema, é uma bênção do Senhor, porque são as oportunidades de Deus se multiplicando em nossas vidas para que nós possamos glorificar o nome dele. Porque chegará um dia, queridos irmãos, não nessa terra, mas na eternidade com Jesus Cristo, em que nós não teremos mais dores, em que os nossos corpos não terão mais o peso da idade, em que nada de talvez ruim que venha com o envelhecimento acontecerá, que será na eternidade com Cristo. E lá nós desfrutaremos aquilo que nós plantamos aqui. Não plante coisas aqui, porque você não plante coisas somente para cá, porque você não desfrutará as coisas da eternidade se você só está plantando coisas que são para essa terra. Plante frutos da eternidade aqui, que lá você viverá eternamente. E você não terá medo da morte, você não terá medo do envelhecimento, você não terá medo das dores, porque nada disso existirá. Nada disso existirá. Então, se nós envelhecemos aqui, é uma bênção de Deus para novas oportunidades em nossas vidas. E Deus é tão bondoso e tão misericordioso que a palavra do Senhor nos mostra que Deus não se agrada com a morte do ímpio. O que isso significa, pastor? Significa que as pessoas que envelhecem, mas mesmo assim estão nos caminhos errados, que não são nos caminhos de Deus, Deus dá para elas todos os dias uma nova oportunidade de se arrependerem. Quantos ímpios nós não conhecemos por aí que vivem até os 100 anos, até os 80 anos, 90 anos, e essas pessoas nunca poderão dizer que não tiveram uma oportunidade de viver para Deus, porque Deus mostrará para elas cada segundo, cada milésimo de segundo, que elas não aproveitaram na vida delas para glorificar a Deus. E assim também precisa ser nas nossas vidas, queridos irmãos. Precisamos analisar todos os dias como nós temos vivido para o Senhor.